A Câmara Municipal de Itapajé recebeu recomendação 06/2024 da primeira Promotoria de Justiça, alertando que haja prudência na concessão de diárias a vereadores aqui do município. O Ministério Público pede que o presidente da casa, o vereador Haroldo Mota, e seus colegas revisem as resoluções que tratam sobre o tema, a fim de que se adeque à legislação. A recomendação é assinada pela promotora de justiça, doutora Adriele Nascimento Lima. Segundo o Ministério Público, as diárias devem ser realizadas somente e apenas quando efetivamente se fizer necessário, evitando assim gastos desnecessários. A recomendação também ressalta que é inadmissível o pagamento de diárias para deslocamento dentro do próprio município. As diárias para deslocamento foram criadas pela Câmara Municipal com o objetivo de indenizar os vereadores e demais servidores do Parlamento, da Casa Legislativa, dos gastos feitos em decorrência da necessidade de viagem no desempenho de suas respectivas funções. E há também uma resolução, que é datada do ano de 1991, onde estabeleceu o valor de R$200 por cada sessão para vereador que resida na zona rural do município. Quem não mora na sede do município, até esse momento, tinha direito, portanto, a receber R$200 por sessão, R$200 para deslocar-se da sua respectiva localidade até a sede do município de Itapajé para poder participar da sessão toda quarta-feira. Com base na recomendação do Ministério Público, essa resolução deverá ser obrigatoriamente revista, pela Câmara Municipal, a fim de se evitar sanções. A agente do Ministério Público instrui ainda que a solicitação de diárias seja feita a partir de requerimento próprio, com documento em que constem, portanto, as informações acerca do evento, a data em que ocorrerá, o assunto a ser tratado também. Todas essas informações a fim de respaldar a legitimidade da concessão da respectiva diária. De acordo com os dados do Portal da Transparência, a gente fez aqui questão, a partir dessa ação do Ministério Público, de fazer um levantamento no tocante exatamente a esses valores referentes a diárias na Câmara Municipal na atual legislatura. E somente nessa atual legislatura, 2021, 2022, 2023 e esse início de 2024, a Câmara Municipal de Itapajé já gastou R$ 155.420 apenas com diárias. É isso mesmo, R$ 155.420 somente com diárias apenas na atual legislatura até esse início de 2024. A maior parte desses valores foram destinados diretamente para vereadores e uma parcela menor aos demais servidores, exatamente no momento em que cumpriam a agenda atendendo às demandas da Câmara Municipal. Dos vereadores que receberam essas diárias, quem mais recebeu foi o presidente, vereador Haroldo Mota, um total de R$ 29.790. Repito, isso referente a 2021, 2022, 2023 e esse início de 2024. Dos 15 parlamentares da atual legislatura, apenas 2 não recebeu nenhum centavo referente a diárias, pelo menos com base nos dados do Portal da Transparência, que são exatamente o vereador Sargento Douglas Mota e o vereador Bruno Francisco. Não aparece lá no Portal da Transparência nenhuma diária concedida a esses 2 parlamentares. E eu vou passar agora os valores para que você tenha mais ou menos uma noção e compreenda o porquê dessa ação do Ministério Público. Os valores recebidos até esse momento, desde 2021, em diárias pelos parlamentares aqui do município de Itapajé. Repito, dos 15, apenas 2, Sargento Douglas e Bruno Francisco, não receberam nenhum centavo referente a diárias. Vereador Haroldo Mota lidera o ranking, R$ 29.790. O vereador Zé Anão, segundo, R$ 21.300. Terceiro, Renato da Maritacaca, R$ 20.300. Quarta, Glaucia Araújo, R$ 20.050.
Quinta, Francisca das Chagas, que é a vereadora Quinha, R$ 18.250. Na sequência, Ademir Magalhães, o vereador Edemir Pica-Pau, R$ 14.250. Logo depois, o vereador Vilamar Souza, R$ 2.300. Na sequência, Neltel Monteiro, R$ 1.900. Logo depois, Hernando Mesquita, R$ 1.300. Abelardo do Barateiro, R$ 1.100. Fabrício Lira e Nonato Etelvino, R$ 800. E o vereador Chico Cruz, R$ 200. Né? Então, esses foram os respectivos valores que esses parlamentares receberam no tocante a diárias desde o início dessa atual legislatura. Diante dessa recomendação, dessa ação do Ministério Público, o nosso repórter Mário Almeida entrou em contato com o vereador Haroldo Mota, presidente da Câmara Municipal de Itapajé, exatamente para sabermos qual o posicionamento da Câmara a partir dessa ação, dessa recomendação do Ministério Público. Vamos conferir. O presidente da Câmara vê essa recomendação, acolhe, o vereador também já respondeu. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da Atitude. Vale ressaltar que não são diárias de vereadores, são diárias distritais. Lógico que quem recebe são os vereadores, mas que não tem nada a ver com a diária normal de deslocamento. Trata-se apenas das diárias distritais. Então, houve sim essa recomendação, nós respondemos, aliás, estamos respondendo e acatamos a decisão da doutora, a recomendação da doutora promotora e iremos fazer também, ela recomenda que nós nos juntemos com os vereadores para que a gente possa revogar essa lei, que essa lei é de 91, da década de 90, e nós revogarmos essa lei para que tudo possa ficar de acordo com o que o Ministério Público orienta. Vereador Haroldo, qual o valor dessas diárias distritais, como você bem citou, que era concedida a cada vereador? O valor é de R$ 200, Mário. Vale ressaltar que é um valor de R$ 200, mas que é justificado através do endereço das pessoas que moram na zona rural, que moram no distrito. Então não são todos os vereadores que recebem, apenas os vereadores que moram na zona rural. Com relação a outras diárias que vereadores podem receber, moram aqui na sede, ou até mesmo deslocamento a outros municípios, como até a capital, permanece a concessão dessas diárias? Permanece sim, essas diárias todas são regulamentadas por lei e é justificável e justo que o funcionário ou o vereador, ao se deslocar para interesse do município, para interesse da instituição Câmara Municipal, ele possa sim receber as diárias. Isso permanece sim. O que ocorre, Mário, é que nós estamos acatando a recomendação do Ministério Público e caso nós, até para deixar mais esclarecido, caso essa casa não acatasse essa recomendação, o Ministério Público entraria com uma ação civil pública contra a Câmara para que os gestores, desde o ano em que ela fosse criada, possam ressarcir ao erário público as diárias que foram pagas para esses vereadores durante todos esses 30 anos aí. Então, pega aí Idevaldo Rocha, pega Francisco Cruz, pega Batista Lira, pega Bruno Francisco e agora Haroldo Mota. Então, nós acatamos sim, vamos da melhor maneira possível, até a gente agradece a promotora, porque a gente está alinhados e todas as recomendações que são feitas pela promotoria, a gente está acatando. A doutora Ana Luísa, que é a nossa procuradora, e o doutor Cátia, que trabalham nesse setor, os dois juntos, eles estão atentos a isso e a gente está irmanados. É lógico que, como diz que os poderes são independentes e harmônicos, nós somos independentes, mas completamente harmônicos. Então, tudo que vier do Ministério Público, que for para o nosso bem e que for para o bem do município de Itapajé, nós acataremos sim. A concessão de diárias que ainda permanecerão, o valor é o mesmo, R$ 200, ou pode variar? Não vai mais existir essa diária de R$ 200, que são as diárias distritais. Ela vai deixar de existir. As outras diárias têm toda uma justificativa. Por exemplo, se você sair do estado é uma quantia maior, se você se deslocar apenas sem pernoite é só meia diária, se você for pernoitar é uma diária toda, se você for para outro país é outra diária, então tem todo um processo do valor das diárias que não são as diárias distritais, entendeu? Vereador Haroldo Mota, muito obrigado pela atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Eu é que agradeço, Mário, a gente sempre estará aqui à disposição
disposição e com transparência, com decência e ordem. Tudo que vier para essa casa, independente do que vier do Ministério Público, de qualquer recomendação e tudo que for votado nessa casa durante o nosso mandato aqui como presidente dessa casa, nós iremos expor para a população de Itapajé, porque essa casa é a casa do povo e o povo merece saber o que está acontecendo aqui. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Agora 12 horas e mais 18 minutos, 12 e 18, eu queria parabenizar a ação do Ministério Público, né? Promotora, doutora Adriele, finalmente chega em Itapajé. A doutora Adriele tem alguns meses que chegou ao município de Itapajé. Um agente do Ministério Público que consegue barrar exatamente essa concessão de diárias. Imagine você que um vereador que resida numa localidade, no distrito aqui do município de Itapajé, ganhe por sessão R$200 para poder vir à Câmara Municipal. Qual seria, né, vamos aqui analisar aqui o local mais distante da sede do município de Itapajé, que um vereador gaste, ou que qualquer pessoa gaste R$200 de combustível para ir e voltar. O local mais distante. Né? Vamos aqui, você faça também esse exercício aí de reflexão na sua mente. Qual seria o local mais distante de Itapajé que você gastaria R$200 de combustível, por exemplo, para você ir e voltar? Né? Porque eu acredito, hoje talvez não dê, mas até bem pouco tempo, R$200 de combustível dava para você ir em Fortaleza e voltar, em Sobral e voltar. Talvez hoje, a depender do veículo, não dê mais por conta do preço do combustível. Então, até essa ação do Ministério Público, vereador de localidade, de zona rural, recebia R$200 por sessão para poder estar na Câmara Municipal. Né? Então, são situações que, a exemplo do aumento salarial, como nós comentamos em outros momentos, que estão respaldados em lei, e que, portanto, não dá para a gente dizer aqui que é uma ilegalidade. Não é. É imoral. É imoral. E é mais imoral ainda quando a gente analisa a realidade do município. Né? Já pensou se um professor, e quantos são os professores que residem na sede do município e que, por conta da lotação, por conta da seleção que fizeram, precisam se deslocar para as localidades da zona rural do município, nesse período de estradas críticas, por exemplo, ou professores que moram em uma determinada localidade da zona rural e ensinam em outra localidade da zona rural. Você já pensou se um professor desse tivesse, né, não por dia, mas pelo menos por semana também, R$200 e ajuda de custo para poder custear o combustível do seu transporte para esse deslocamento? Ou quem sabe até um agente de saúde, né, que tanto sofre para conseguir exatamente desempenhar suas funções no trabalho de visitação tão fundamental nas nossas residências? Ou quem sabe um enfermeiro também, né, de uma equipe de saúde da família? Se um desses agentes tivesse, né, 200, 100, 150, uma ajuda de custo que fosse para desempenhar suas funções, e aí de repente um vereador, né, que tem já tantas e tantas regalias, muitos se queixam, né, o trabalho do vereador é difícil, é complicado, o vereador tem muitas demandas, né, tem muitas pessoas que apresentam pleitos, pedidos, enfim, perturbam muito o vereador, mas ninguém deixa o cargo, ninguém entrega o cargo. Ninguém renuncia ao mandato, ninguém abre mão, né? Muito se reclama, mas ninguém abre mão, são muitas regalias. E aí tem, ou tinham até então, direito a R$200 quem reside ou residia na zona rural, né, para vir até a Câmara Municipal uma vez por semana. E aí nesse ponto aqui a gente dá graças a Deus que era uma vez por semana. Já pensou se fossem duas? Né? Era R$400 por semana o gasto, a despesa iria aumentar ainda mais. Então, são esses pontos que evidenciam, né, o olhar mais atento da população com relação a quem de fato nós elegemos para nos representar. Porque tem muitos desses que vinham ou estão indo na Câmara Municipal,
né? Poucas vezes. Alguns vão realmente com muita constância, atendem a população, mas tem alguns, poucos, que não vão com tanta constância, com exceção da sessão legislativa, né? E mesmo assim com direito a esses valores, a essas regalias para poder comparecer à Casa Legislativa, né? Mesmo já tendo exatamente muitas regalias, o salário, né, que apesar de muitos reclamarem também da defasagem, mas é um salário considerável, principalmente levando em conta a nossa realidade, poderiam muito bem abrir mão, né, dessa diária, economizar esses valores, economizar essa diária, e economizando, logicamente, e aí se todos tivessem esse mesmo pensamento de economia, né, tanto o executivo, legislativo, como também e principalmente o executivo, certamente sobrariam recursos, sobrariam valores para se fazer investimentos em áreas tão importantes que a população sente a carência, sente a necessidade, saúde, educação, infraestrutura, né? Nesse momento, quão importante, quão necessário está se fazendo investimentos em infraestrutura aqui no município de Itapajé, mas aí deveria ser um pensamento que deveria, obviamente, né, partir desses nossos representantes, que a maioria deles, né, chega tanto na Câmara como no Executivo e, na verdade, não nos representa. 12 horas e mais 24 minutos, 12h24, mais uma vez, parabéns ao Ministério Público, promotora doutora Adriele, né, que consegue exatamente com essa ação. Não é nada muito complexo, faltou por parte de outros que passaram também no Ministério Público, só um pouquinho mais de atenção com relação a esse ponto, né? Acredito que tinham sido provocados também, porque essa questão de diárias a vereador, isso já foi motivo de polêmica, de discussão em outros momentos, em outras legislaturas também, porque chega em muitos momentos a ser realmente imoral que diante de tanta situação você ainda tenha a população, né, que arcar com mais esse custo de R$200 para um vereador que mora na zona rural do município se deslocar até a sede para participar da sessão semanal na Câmara Municipal.